Olá, pessoal! Estamos de volta com nossa segunda videoaula da nossa disciplina Introdução ao Ensino à Distância, da nossa UFPB Virtual para os alunos de Ciências Biológicas de 2012. Nosso tema de hoje vai ser sobre comunidades virtuais de aprendizagem e duas questões vão nortear esta videoaula. Como participar de um fórum e como formular mensagens para estes fóruns que seja de alto nível. Esse material foi extraído de duas fontes de consulta. A unidade 4 do livro CB, assim, o livro de Ciências Biológicas, volume 1, que vocês receberam, e que aí tem um link para saber de que foi dessa unidade 4. E o livro é Criatividade do Mudo, chamado livro, intitulado Sistema Dialoga de Avaliação de Fóruns, que é o material também da nossa disciplina, Introdução ao Ensino à Distância da UFPB Virtual. Já estudamos na aula passada, na videoaula passada, sobre as dicas para ajudar vocês a se tornarem alunos virtuais de sucesso nos seus cursos à distância. Desta vez, vamos estudar como melhorar a forma de participar em um fórum para que seja consolidada a nossa comunidade virtual de aprendizagem. Como é o nome dela? É a nossa UFPB Virtual. E o que é uma comunidade virtual de aprendizagem? É uma aglutinação de pessoas, não é? Um grupo de pessoas que estabelecem relações entre si num espaço virtual e que utilizam meios de comunicação de massa, como no caso nosso, a própria internet. Há uma troca de experiências, não é? Entre as pessoas, e porque elas estão num espaço cibernético e por isso mesmo estão dispersas, essas pessoas e distantes fisicamente. E quais são os requisitos para a formação de uma comunidade virtual de aprendizagem? Primeiro, ter o uso das tecnologias, né, o uso do computador, que diminui as dificuldades em relação a tempo e espaço, promovendo o compartilhamento de informações e a criação do conhecimento coletivo. As próprias atividades do nosso Moodle promovem esse uso de tecnologias. Outra coisa muito importante, há o compartilhamento da informação e a criação de um conhecimento coletivo, ou seja, não é um conhecimento individual, você não está aprendendo sozinho, você está aprendendo junto com mais pessoas. E para isso é preciso que haja uma troca assídua de mensagens. É preciso que essa comunidade virtual de aprendizagem, os membros da comunidade, eles deem importância ao contexto das mensagens, não só a mensagem em si, mas o contexto das mensagens, com foco no conteúdo, um conteúdo fundamentado, um conteúdo alvo de estudos e análises, de reflexões, e que também enfatizem o processo de comunicação. Os estudiosos da temática colocam um alerta para algumas dificuldades. Por exemplo, dizem que não existe um aluno presente inativo, o que chamam-se de looker. O looker é invisível. Falando nisso, e essa expressão looker, do que se trata mesmo? Quem tiver dúvida, volte a ler a unidade 4 do nosso, sobre a comunidade virtual, que a gente trata desse assunto. Continuando. Daí porque, geralmente, são estabelecidas diretrizes para que haja uma participação mínima. Por isso que a gente está estudando como elaborar mensagens que são mensagens de alto nível, estimulando a interação e facilitando, sem dúvida, a construção desse conhecimento de cooperação e que o grupo, a UFPB Virtual, enquanto comunidade virtual de aprendizagem, promovam um conhecimento e um processo criativo de conhecimento. Não nos interessa ter alunos silenciosos. A propósito, vocês já leram sobre o que é um silêncio virtual? Quem não leu, por favor, retome a leitura do capítulo que a gente está tratando, capítulo 4. Bom, a UFPB é a nossa comunidade. Pelos nossos objetivos de aprendizagem, essa comunidade se diferencia das demais comunidades virtuais. Quais são essas outras comunidades? Por exemplo, o Facebook, por exemplo, o Orkut. Por quê? Porque estamos interessados em construir uma atmosfera agradável e convidativa para o ensino e a aprendizagem à distância. Este é o que dá qualidade a uma comunidade virtual de aprendizagem. Nossa comunidade, então, como é que se dá?
ela se apoia tecnicamente, principalmente nos fóruns do ambiente virtual. Por isso que a gente está hoje ensinando a melhorar as mensagens no fórum. Atentem para as discussões que ocorrem no fórum social da nossa disciplina, no painel de notícias, quando o tutor Danilo faz essas notícias, dá essas notícias a vocês. No fórum Tira Dúvidas e em cada fórum específico da nossa disciplina. Como a gente vê, a gente já teve o fórum da netiqueta, o fórum das dicas de como se tornar um aluno virtual de sucesso. No entanto, não é apenas o fórum que a gente tem condições de estabelecer relações interpessoais e construção de conhecimento. Outros contatos também podem acontecer através do mensageiro do Moodle, quando vocês mandam mensagem para mim ou para o seu tutor Danilo. Os telefonemas que vocês dão da sua casa para a coordenação do polo, a visita ao polo, a vinda ao FPB virtual, a sede da sua coordenação do curso, os feedbacks que o seu tutor à distância, quando ele lhe avalia, ele lhe dá se você está indo bem respondeu bem aquela tarefa ou não. E algumas vezes, face a face, nos encontros presenciais ou mesmo por meio de uma videoaula como esta. Neste momento, agora falaremos sobre a participação, então, em fóruns. Vamos focar, então, nós estamos agora olhando como é que deve ser uma participação efetiva e de qualidade. Quais as dicas para participar de um fórum de uma maneira produtiva e de alto nível? E com o foco no fortalecimento da nossa comunidade virtual de aprendizagem, da nossa FPB virtual. Para responder essas indagações, a gente se apoia na leitura do livro Sistema Dialoga de Avaliação de Fóruns, que está disponível no espaço das ferramentas permanentes da nossa sala de aula, da nossa disciplina EAD. E resumidamente, o que o sistema Dialoga preconiza é que é possível anunciar níveis esperados de participação e de desempenho educacional, que a gente espera que esses anúncios de níveis, ou dizer como é que deve ser feita uma boa mensagem, ajude aos alunos a entenderem como é que eles devem construir sua participação como membro de uma comunidade virtual de aprendizagem. E, por outro lado, os professores e os tutores também facilitam para eles a avaliação de uma resposta dos alunos. A avaliação dos fóruns através do Dialoga consiste em categorizar cada mensagem do fórum segundo dimensões e categorias. Está lá no livro, bem direitinho, que vocês voltam para ler se não entenderem ainda. E qual é a primeira dimensão? É uma dimensão que promove o desenvolvimento de habilidades cognitivas. O que é isso? É a capacidade que o aluno tem de aprender e de demonstrar sua aprendizagem através das mensagens no fórum. E os níveis vão variar do menos complexo ao mais complexo, e aqui eu trouxe um exemplo de uma mensagem que um colega de vocês apresentou ao fórum, em que foi avaliado como nível mais complexo, que é o nível onde é possível generalizar o conhecimento, esclarecer o assunto, sintetizar e estender isso do ponto de vista de um aluno que escreve a mensagem ao fórum. Aqui a ideia ela é elaborada, esclarecida e discutida no maior nível de aprofundamento e pode ser expressa na forma de teorizações. Vejam o exemplo. Primeiro, a mensagem de alto nível, primeiro há um endereço, um remetente, um destinatário, aliás. Olá, meus colegas, há um endereço. A comunidade virtual é definida pelo nosso autor, pelo autor dessa mensagem. O que é mais importante também, ele vai fazer uma citação, ele cita, diz a fonte, a gente já viu isso, que faz parte da clareza de uma participação, é você dizer a fonte. E, além disso, se despede, a pessoa faz assim, por aqui, e diz que a fonte é uma fonte, a fonte de consulta é o livro CB Virtual número 1. Então, aí a gente vê claramente que é uma mensagem extremamente aprofundada, de altíssimo nível. Continuando, não só a dimensão de habilidades cognitivas é esperado de uma boa mensagem. É possível também ter uma segunda dimensão que está relacionada às atividades colaborativas e é composta por 3 categorias. Mas qual é o nível mais complexo? É uma atitude colaborativa que faz uma colaboração. Então, aí eu estou trazendo 3 exemplos de mensagens
que foram retiradas do Fórum Tira Dúvidas e que demonstram esse aspecto da colaboração. O que é que expressa a categoria de colaboração? É sustentar uma aprendizagem eficaz no grupo, socialização de conhecimento, promover o intercâmbio e a divulgação de dados, de informação, de sites, de links, documentos, tudo isso relacionado a um projeto comum do grupo. Então, observe que, no primeiro exemplo, a mensagem se dirige a uma pessoa que tem uma inicial J e diz assim: a repescagem valerá com atividade perdida. Espero que tenha entendido e boa sorte, fulano. J, outra pessoa chamada J que assina. Num segundo momento, ainda tratando da repescagem, é um processo de repescagem, a turma atua de forma participativa. E o que mais que a gente observa nessa mensagem? Que, de novo, ela se dirige a um nome de uma pessoa e dá uma informação de como a pessoa deve proceder, tá bem? Então, e a última mensagem é uma mensagem que já foi relacionado a um participante aqui, vocês, do grupo de vocês, do grupo agora, do aluno até agora, que faz uma análise exatamente de uma pergunta que foi direcionada, tendo uma dúvida de como devo pedir um aproveitamento de estudo de uma disciplina que eu já cursei. Então, a mensagem cumprimenta, dá o nome da pessoa e explica, dá o conhecimento. Eu passo o meu conhecimento para o amigo, para o colega, porque eu faço parte de uma comunidade virtual de aprendizagem e eu digo tudo o que deve fazer. Vai no polo, leve o seu histórico, leve também o conteúdo programado, você vai preencher um formulário e eu espero ter lhe ajudado. Então, pessoal, o restante nós vamos discutir dessa aula, nós vamos discutir no fórum temático dessa unidade 4, Comunidades Virtuais de Aprendizagem, e eu queria muitíssimo queria ver o resultado dessa videoaula demonstrado através de uma maior qualidade na elaboração das mensagens, sempre buscando mensagens de alto nível de participação. Aqui eu me despeço, eu sou a professora Eva e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.